Então, muita atenção a isso, tá? Eu coloco aqui só o metaprocesso de contratação do Tribunal de Contas da União, né? E esse metaprocesso gera o contrato, e esse carinha que está aqui, ó, somos nós, gestores e fiscais, que devemos estar ali, ó, de olho no contrato. A gestão do contrato é isso. A fiscalização do contrato é isso. E quais são as diretrizes para a gestão de contratos? Olha aqui, eu vou utilizar a Portaria de Governança das Contratações, 8678, da SEGES. Compete ao órgão e entidade estabelecer diretrizes adequadas para, primeiro, avaliar a atuação do contratado. Eu tenho que avaliar a atuação do contratado. De que forma? De que forma? Através de um instrumento, né, e de uma análise objetiva. Eu posso fazer uma análise subjetiva, talvez uma pesquisa de satisfação? Posso. É possível fazer. Mas muita atenção que a análise subjetiva, ela não deve ser considerada para redimensionar pagamento. Ela só deve ser considerada, a pesquisa de satisfação, por exemplo, ela só deve ser considerada para melhorar aquele serviço. Para melhorar aquele serviço. Introduzir rotinas aos processos de pagamento dos contratos. E quando se introduz rotina aos processos de pagamento, eu estou falando no recebimento provisório e definitivo. Né? Eu estou falando na ordem cronológica de pagamentos. Né? Eu estou falando nas questões relacionadas ao pagamento parcial, ao pagamento da parcela incontroversa, que o legislador traz. A parcela incontroversa entregue pelo fornecedor, pelo contratado, deve ser paga no prazo estipulado para pagamento. A controvérsia fica discutindo. E, no entanto, eu ainda presencio muitos órgãos em que o contratado entregou 90%, não entregou 10%, segura 100% e fica ali discutindo. E hoje a lei, né, traz alguns artigos que a gente pode dizer assim, que são aqueles artigos, o óbvio que precisa ser dito. Estabelecer diretrizes para a nomeação de gestores e fiscais de contratos. Modelar o processo sancionatório. Vamos conversar um pouquinho sobre as sanções. Prever a implantação de programas de integridade pelo contratado. Só pelo contratado? Só pelo contratado? Não. Pela administração pública contratante também. Né? Se hoje nós temos uma lei anticorrupção, a 12846, né, nós precisamos pensar nos mecanismos para coibir atos de corrupção de ambos os lados. Constituir base de dados de lições aprendidas durante a execução contratual, como forma de aprimoramento das atividades da administração. Gente, isso é muito importante. A base de dados do seu contrato, o relatório de acompanhamento desse contrato. Para quê? Para uma melhoria constante. Para uma melhoria constante. Bom, começando aí, como avaliar a atuação do contratado. Né? Como que o fiscal de contratos deve avaliar a atuação do contratado? Deixa eu perguntar a vocês se vocês querem um intervalo ou se eu posso seguir até meio-dia tranquilamente. Para mim, tanto faz, tá, pessoal? Amiga, você pode seguir. Por aqui Posso? A gente tá de boa. Tá certo. Bom, pode seguir também. Obrigada, Dante, porque nós já começamos um pouquinho mais tarde, né? Vanessa tá aí, a Milênio, Fernando, Alexandro. Que bom, gente. Olha, dúvidas, por favor, pode enviar. Vamos começar com esse primeiro mecanismo. O fiscal de contratos precisa compreender como é que ele vai avaliar a atuação do contratado. A grande problemática que nós temos na administração pública é que ninguém diz para o fiscal do contrato como que ele vai avaliar a atuação do contratado. Né? E aí, o fiscal do contrato, principalmente a pessoa que dorme pessoa normal e acorda fiscal, e isso é muito comum na administração pública, né? Você dorme pessoa normal, acorda fiscal do contrato, você ainda pergunta, ô fulano, e o que faz o fiscal de contrato? Eu nunca ouvi falar em fiscal de contrato. Aí a pessoa diz para você, atesta a nota. Quando chegar uma nota aí, você atesta. Isso é terrível na administração pública, mas ainda existe. E quais são esses mecanismos para avaliar a atuação do contratado? Objetivamente, né, se exige a adoção de métricas para mensurar o resultado do contrato e vincular a remuneração do contratado ao desempenho apresentado pela contratada.
Talvez vocês olhem para isso e digam, puxa vida, mas isso aí é algo muito complexo. Não é. Não é complexo. Como eu falei para vocês, a Instrução Normativa 5 de 2017 traz um modelo de instrumento de medição de resultados sensacional. E você não precisa, primeiro, nós não precisamos inventar a roda, você não precisa estabelecer critérios impossíveis de serem cumpridos pelo contratado. Você coloca critérios básicos de acordo com o objeto da contratação. Mas não há nada que impeça você utilizar esses critérios e realizar o pagamento conforme o resultado. O Tribunal de Contas da União reconhece que a adoção desses mecanismos promovem, né, fazem com que a administração afaste o paradoxo lucro-incompetência. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse paradoxo lucro-incompetência. O paradoxo lucro-incompetência significa, pessoal, e esse termo, né, foi cunhado aí num acórdão elaborado pelo ministro Augusto Scherman no Tribunal de Contas da União, e ele significa que quanto pior a empresa, quanto pior a execução do serviço, quanto mais ruim for aquele fornecimento de quentinha que vocês recebem, melhor remunerada é a empresa. Melhor remunerada é a empresa. Porque, com certeza, a administração pública descreveu níveis mínimos de qualidade para que ela forneça as quentinhas. Níveis mínimos de qualidade. E nesses níveis de qualidade entra, talvez, o tipo do arroz, o tipo da proteína, né? Talvez entre o horário de entrega, com certeza isso está presente. Tá? E quando ela não cumpre nada disso, compra um arroz de péssima qualidade, deixa de entregar e não há glosa, porque se ela deixou de entregar, ela não deve receber. Ela não deve receber. Tá? Atrasa na entrega, e o atraso na entrega pode significar até que o servidor público já até comeu, ele vai ficar lá morrendo de fome esperando essa quentinha chegar. Entendeu? Então, talvez não traga nenhum resultado. E ela continua sendo remunerada como se prestasse o serviço em níveis satisfatórios de qualidade, quantidade, tempo e modo. E aí, o que eu tenho? Paradoxo, lucro e incompetência. Mais do que isso, pessoal. O que eu tenho? Nos termos da nova lei de licitações e contratos, e futuramente vocês vão perceber um olhar dos órgãos de controle para isso, contrato superfaturado. Eu tenho um contrato superfaturado, porque ela foi contratada para cumprir determinadas obrigações e ela não tem cumprido. Paradoxo, lucro e competência, quanto pior a prestação do serviço, melhor ela é remunerada. Tá? E superfaturamento. Temos aí a questão da duração mais alongada dos contratos de serviços e fornecimento contínuo. Como eu já mencionei para vocês, os contratos de fornecimentos contínuos, os seus contratos de fornecimentos contínuos podem durar 5 anos. Vocês não precisam mais celebrar esse contrato no início do ano e rescindir o contrato no final do ano. Esse vai e vem é horrível. Talvez a duração mais alongada desses contratos favoreça, inclusive, um ganho de economia de escala para a administração pública. Né? Talvez só o fato de não haver esse retrabalho constante já há uma economia, né, ligada ao custo aí do procedimento para a administração pública. Usar mecanismos aptos para definir, em termos claros e objetivos, como o contratado deve produzir os resultados esperados pela administração pública. E o documento, né, o mecanismo adequado, é o acordo de nível de serviço, que está presente desde da Instrução Normativa 2 de 2008, está presente também em várias contratações de tecnologia da informação e comunicação, ou instrumento de medição de resultado. Ah, mas isso é muito complicado para eu trazer para os meus contratos que são tão simples. Pelo contrário, gente. Se os seus contratos são simples, é mais simples ainda aplicar. É mais simples ainda aplicar. Tá bom? E aí, mais uma vez, ó, modelo de execução do objeto, muito cuidado, porque esses instrumentos aqui já estão postos.
Eu não vou esperar a alta administração implementar nada disso. Enquanto fiscal de contratos, eu tenho que prestar muita atenção à cláusula contratual que traz o modelo de execução do objeto. E eu tenho que prestar muita atenção ao modelo de gestão de contrato. Estes estão postos. Estes estão postos. E vocês devem acompanhar. Acompanhar e registrar. E anotar. Todas as situações. Ok? Reavaliação anual do contrato. Para atestar as condições vantajosas. Execução satisfatória. E aí, ó, vocês vão perceber que lá no artigo 106, vocês podem celebrar o seu contrato de fornecimento de quentinha por 5 anos. Pode? Pode. Mas a execução tem que ser satisfatória. Porque anualmente, o gestor do contrato vai ter que atestar, olha que coisa sensacional. Ele vai ter que atestar que a execução é satisfatória. Agora me diga, quando a SEMAN e várias secretarias mensalmente lançam informação dizendo que a execução é precária, como que esse gestor vai ter respaldo para dizer que a execução daquele contrato é satisfatória? Mecanismo de controle, gente. Excelente mecanismo de controle. Já está posto, está na lei. Ninguém precisa regulamentar, ninguém precisa fazer nada. Já está na lei. Tá bom? Dever de reavaliação da execução do contrato. Olha aí, ó. A efetivação da prorrogação contratual, prevista no 107, que prorrogação é essa? É quando você vai pegar o seu contrato, que você já celebrou por 5 anos de fornecimento, e vai prorrogar por 10. Neste momento, o CJF já consolidou que esta prorrogação contratual fica condicionada a uma avaliação qualitativa. Realizada por quem? Quem? Fiscal ou gestor do contrato, em relação aos serviços prestados pela contratada, devendo utilizar-se de parâmetros objetivos. Então, percebam, a fiscalização da 14.133 não é mais a não fiscalização da 8.666. O que é que nós devemos fazer? Talvez levar essas boas práticas para os contratos que nós temos da 8.666. Porque, na minha opinião, fiscalização é fiscalização. Fiscalização é fiscalização. Ainda que você não tenha todos esses requisitos previstos na Lei 8.666, mas você tem o seu termo de referência, você tem as cláusulas contratuais. E você deve fazer com que, e isso foi dito pelo TCU em diversos acórdãos, o fiscal e o gestor de contratos têm uma obrigação típica de resultado. O que significa uma obrigação de resultado? O que significa? É diferente de uma obrigação de meio. Né? Vou explicar para vocês aqui, trazendo um exemplo. Ó, doutora Ana Priscila, advogada, eu tenho uma causa, né, aqui, uma super causa, e pretendo contratar a doutora Ana Priscila. Né? E aí eu digo, doutora, eu tenho essa causa aqui, gostaria de contratar a senhora. A senhora me garante que eu ganho? Ela vai dizer, não, eu vou envidar todos os esforços, eu vou ser uma advogada diligente, cuidadosa, e vou fazer de tudo para você ganhar. Mas eu não garanto que você ganha. Isso é uma obrigação de meio. De meio. Eu não tenho resultado garantido. Mas a SEMAN ou a Prefeitura Municipal de João Pessoa edita um ato, né, emite um ato, designando você fiscal ou gestor de contratos. Ah, virei fiscal ou gestor de contratos, e aí? E é aí que você tem uma obrigação típica de resultado. Que resultado é esse? Fazer com que o contratado execute dentro daquelas normas previstas contratualmente. E se é obrigação de resultado, você tem que demonstrar o resultado. Do contrário, se você não demonstra o resultado, você está atestando que não fiscalizou. É por isso o excesso de responsabilização. O excesso de responsabilização, pessoal, não é porque o órgão de controle é fera, aquele auditor só quer ferrar com os outros. Não. O excesso de responsabilização é porque o fiscal de contratos não registra.
E quando ele não registra, o órgão de controle olha para aquilo ali e vê, não fiscalizou. É um atestado de não fiscalização. A falta de registros no contrato. E aí, né, quem me conhece, como minha amiga Ana Priscila, sabe que eu tenho uma frase, né, e a minha frase é: quem perdoa é Deus. Fiscal de contratos, gestor de contratos, agente público, pregoeiro, agente de contratação, registra tudo. Deixa tudo registradinho, esse processo tem que falar. Porque se ele fica mudo, o órgão de controle, quando bate, disse: aqui ninguém fiscalizou. E vai ser muito fácil encontrar todas as falhas e responsabilizar todos os envolvidos. Tá bom? E por falar em responsabilização, eu tenho verdadeira paixão por esse acórdão. Né? Dizem que cada um tem um acórdão para chamar de seu. Eu tenho vários para chamar de meu. Olha que situação interessante. E se eu conseguir passar isso para vocês, eu já estou feliz. Olha só, demonstrado nos autos que a responsável pela fiscalização do contrato tinha condições precárias para realizar seu trabalho, elide-se a sua responsabilidade. Eu faço igual o Paulo Alves, Ana Priscila. É emocionante isso aqui. Dá vontade de chorar. Por quê? Primeiro, gente, tá? Era uma fiscal de contratos. Era uma fiscal de contratos. E ela demonstrou cabalmente nos autos que as suas condições eram precárias, que ela não tinha as condições adequadas para realizar uma boa fiscalização. Então, ela não podia dar resultado. Então, o Tribunal de Contas, na análise daquele processo, constatou isso de forma muito lógica. E aí, o que o Tribunal de Contas fez? Deixou para lá? Não. Em vista da situação, a unidade técnica, com a anuência do relator, propôs a elisão da responsabilidade da recorrente, afastou a responsabilidade dela, sem prejuízo da aplicação de penalidades de outros responsáveis pela gestão do Planfor. De outros responsáveis pela gestão do Planfor. Olha que questão interessantíssima. Então é isso, vocês precisam demonstrar. Está difícil? Está precário? Eu costumo citar o exemplo do engenheiro que precisa visitar a obra e ele precisa de um carro para se deslocar até lá. Né? E aí ele chega na unidade lá de transportes e solicita o carro. Aí diz, não, hoje eu tenho um carro, mas está faltando motorista. O motorista faltou. Tudo bem, ele vai embora. No outro dia, ele volta lá à unidade. Estou precisando do carro, eu tenho que fazer a vistoria, tenho que verificar a medição da obra e tal. Aí eles, rapaz, hoje tem até motorista aí, tá até sobrando, mas não tem um carro. E aí ele continua, né, em busca de uma situação e surge esse embaraço. Ele deve fazer o quê? Ele deve registrar, ele deve dizer, não tem carro não, tudo bem, eu vou formalizar a minha solicitação, tá? E você informe também, formalize que não há veículo, porque eu vou dizer o porquê que eu não realizei a medição no tempo adequado. Pronto, gente. Problema resolvido. Problema resolvido. É isso que um fiscal de contratos diligente deve fazer, tá? O que fez essa fiscal de contratos. Alguma dúvida sobre isso? Sobre a atuação? Sobre a utilização desses instrumentos? Rotina de pagamento. Calma que eu ainda vou chegar no papel mesmo específico do gestor e do fiscal de contratos, que eu sei que é isso aí que vocês estão esperando. Introduzir rotina aos processos de pagamento dos contratos. E aí, a nova lei de licitações, né, traz um capítulo inteiro falando sobre o pagamento. Eu já falei para vocês, inicialmente, quando eu trouxe lá as cláusulas necessárias, lá do artigo 92, né, que o pagamento, prazo para pagamento é uma cláusula necessária. E que o prazo estabelecido para pagamento influencia no equilíbrio econômico financeiro do contrato, influencia no número de potencial interessados que vai aderir ali àquela licitação ou àquela seleção feita aí pela administração pública. Coloco aí para vocês o artigo 18, que diz que o planejamento
deve compatibilizar-se com o PCA, que é o Plano de Contratações Anual, com as leis orçamentárias e abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que possam interferir na contratação. Uma dessas questões que podem interferir na contratação, nós já vimos, é o prazo para pagamento. No 141, a lei traz a ordem cronológica de pagamentos. Essa ordem cronológica ela já existia. Nós tínhamos uma norma infralegal que trazia essa ordem cronológica, tá? Acho que a gente não deve se preocupar tanto com a ordem cronológica de pagamento, é uma preocupação mais do financeiro, da contabilidade, que tem que publicar, inclusive, e é uma preocupação também da alta gestão, porque a alta gestão, para a alta gestão, o legislador tratou de estabelecer as possibilidades de quebra dessa ordem cronológica. Mas com relação ao pagamento, tá? O que eu tenho que trazer para vocês é com relação à parcela incontroversa, que está lá no artigo 144. Pessoal, muita atenção. Os municípios, e talvez não seja o caso de vocês, né, mas alguns municípios, pequenos municípios, têm por tradição não pagar o incontroverso, ficar retendo aquele pagamento até que o contratado ajuste. Hoje, o 144 da nova lei de licitações é claro, é explícito ao dizer que a parcela incontroversa da obrigação, qualquer que seja o contrato, serviço, fornecimento, deve ser paga no prazo estipulado no contrato. No prazo estipulado para o contrato. No contrato. Isso é uma obrigação da administração pública. E a parcela controversa se discute. Vai se discutir. Tá? Então, muita atenção a esse 144. E sobre pagamento antecipado, nós já falamos, eu já trouxe para vocês, nós já adiantamos esse tema, tá? Nós temos uma instrução normativa que trata só sobre pagamento, que é a IN 77/2022, é do âmbito federal, tá bom? Eu não sei se no âmbito aí municipal vocês têm, talvez vocês tenham, mas é preciso essa regulamentação sobre o pagamento. E como eu falei, né, o pagamento, a forma de pagamento vai interferir também no recebimento do objeto. No recebimento do objeto, porque se o prazo para pagamento for mais curto, você também terá um prazo curto para receber o objeto. E aí, gente, eu entro agora no estabelecer as diretrizes para nomeação de gestores e fiscais de contratos. Essa sim, agora chegou na nossa praia, né? Chegou aí no que nós queremos, ó. O 117 da nova lei de licitações, né, traz a pluralidade de agentes públicos atuando na gestão e na fiscalização de contratos. Diferente do que ocorria e ocorre, né, porque ela ainda está em vigor, na Lei 8.666, o artigo 67 traz lá que os contratos serão acompanhados, né, por um representante especialmente designado. A Lei 14.133, além de pluralizar, de dizer que a execução do contrato deverá ser fiscalizada por um ou mais fiscais de contratos, pode ser um fiscal de contrato, pode, nenhum problema. Se o objeto for simples, nenhum problema. Um ou mais fiscais de contratos, e entenda fiscais de contratos, como fiscais e gestores de contratos, representantes da administração especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no 7º. Isso não existia na Lei 8.666. Hoje, para ser designado gestor e fiscal de contratos, a administração pública precisa obedecer aos requisitos do artigo 7º. Que requisitos são esses? Está aqui, gente. Volto já para outro slide. Ó. Caberá à autoridade máxima do órgão da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. Primeiro, promover gestão por competência. Promover gestão por competência. Tá aí, gente. Não é faculdade, é dever da autoridade competente ou da autoridade máxima ou de quem ela designou. Promover gestão por competência. E essa gestão por competência não é algo fácil de se fazer, não, tá? Em alguns órgãos, promover gestão por competência significa remanejar funções gratificadas. E, por vezes, remanejar a função de alguém que tem lá conhecimento político,
nenhum conhecimento técnico para alguém que tenha conhecimento técnico. Isso, gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Venhamos e convenhamos, conhecendo a realidade da administração pública, nós sabemos. Mas a lei não colocou como opção. Colocou que deve promover a gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. E aí vem os requisitos para gestores e fiscais de contratos. Primeiro, que sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. Preferencialmente. Comissionado pode ser gestor de contratos? Pode, justificadamente. Um servidor temporário, né? Alguém que vocês requisitaram aí de um outro órgão, pode ser gestor fiscal de contratos? Pode, justificadamente. Porque o legislador traz o preferencialmente servidor efetivo, servidor do quadro. Segundo, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível. Formação compatível. Gente, essa capacitação de 8 horas, né, tudo isso que eu estou trazendo, né, eu já acho que é coisa demais, porque eu preciso trazer muita informação para vocês de forma clara, né, de forma ampla e sucinta, porque nós temos pouco tempo. Essa capacitação talvez seja uma de várias, porque vocês vão precisar ter formação compatível. E a formação compatível para um fiscal de contratos, para um gestor de contratos, ela não acaba nunca. Para que vocês tenham uma ideia, um gestor de contratos, de um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, ele tem que conhecer direito administrativo, tributário, trabalhista, financeiro, contabilidade, tá? Ele tem que conhecer, lógico, as normas da administração pública. E, às vezes, eu digo, ele tem que ser psicólogo, entre outras questões. Ele precisa de vários conhecimentos, uma gama de conhecimentos para gerir um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra. Tá bom? Como eu disse para vocês, eu estou nessa praia aí há mais de 20 anos e eu não sei tudo. Não sei tudo. O que eu sei, eu acho que é uma gota, né? Porque eu desconheço um oceano aí nesse mundo. Eu não sei quase nada. Tá bom? Terceiro, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral por afinidade, até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil. Isso aqui, ó, são os impedimentos ou suspeições. Muito difícil em algumas cidades, em alguns municípios, né? Nos nossos 5.000 e tantos municípios. Nos nossos pequenos municípios, nós sabemos que é uma situação em que todo mundo é parente de todo mundo, tá? Então, é muito pouco trabalhado isso aqui. Talvez seja mais interessante trabalhar lá o artigo 9º, porque o artigo 9º traz as proibições. Então, talvez seja interessante verificar o rol do artigo 9º. Mas, às vezes, eu nem gosto de ler muito o artigo 9º, porque você vê que tem proibições ali, que é o que nós vemos todos os dias na administração pública, em razão do viés político. E nós não podemos desconsiderar o viés político. Não podemos, né? Afinal de contas, é necessário. É necessário. Né? Nós temos os agentes públicos de carreira, nós temos os agentes políticos, que foram eleitos, né, que são representantes da sociedade. Então, esse viés político sempre vai existir. Vai existir e não adianta lutar contra isso, faz parte da administração pública. Né? É até saudável que exista, mas, enquanto gestores e fiscais de contratos, nós temos que ter cuidado e atenção para fazer o que a lei diz. Olha o que a lei diz. Além de trazer os requisitos do artigo 7º, né, traz os substitutos, ó. Fiscal de contrato tem que ter substituto. Fiscal, gestor de contrato tem que ter um substituto. O contrato não para nas suas ausências legais. Permitida também a contratação de terceiros para assisti-los ou subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Muita atenção. Quem é esse terceiro?
Esse terceiro é um contratado da administração pública. A administração pública contrata o terceiro de forma específica para que ele realize o acompanhamento, né? Esse terceiro tem conhecimento técnico. O exemplo clássico é do município que não tem engenheiro, e ele precisa de um engenheiro para acompanhar diversas obras que estão sendo realizadas. Ele tem que ter esse acompanhamento técnico, e ele contrata o engenheiro ou empresa de engenharia. Esses são os terceiros. Mas atenção, porque o terceiro ele é fiscal da obra. Terceiro não fiscaliza contrato. Então, muita atenção, porque eu já presenciei em alguns municípios o terceiro com atribuição de fiscal de contratos. E existem diversos acórdãos afastando esse tipo de situação. Muita atenção a isso aí, tá bom? E uma diferença que há também do terceiro hoje na nova lei de licitações e contratos para o terceiro na 8.666 é que a nova lei de licitações traz a responsabilidade objetiva do terceiro. Objetiva. Na 8.666 é subjetiva. Então, qual é a diferença, gente? Inverte-se o ônus da prova. Tá? Aquela situação em que a administração tinha que provar, na 8.666, que o terceiro agiu com dolo ou com culpa, agora se inverte. Agora é o terceiro que vai ter que provar que ele não agiu com dolo, com culpa, e aí entra a questão da negligência, impureza e imperícia. Ele que vai ter que demonstrar, tá bom? Então, ele tem responsabilidade civil objetiva pelas informações prestadas à administração pública. Além disso, parágrafo 1º do 117, é ele, o fiscal do contrato, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos. Muita atenção, porque em alguns órgãos, com a criação, que só tinham fiscais de contratos, com a criação da figura do gestor, o fiscal de contrato começou a achar que ele não fazia mais nada, que ele não tinha mais poder para, por exemplo, diligenciar a contratada. Né? E talvez até o próprio gestor tenha passado de forma errônea essa ideia para o fiscal de contrato. Mas o fiscal do contrato tem competência. E a sua competência, a própria lei estabelece. Ele tem o poder de determinar o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Quem faz isso? Fiscal. Fiscal técnico, com relação à execução técnica do contrato. As falhas técnicas. Se for um fiscal administrativo, em relação à parte documental do contrato, ele vai diligenciar para dizer, olha, certidão vencida eu nem diligenciaria, certidão vencida eu mesmo entraria lá na internet e retiraria e colocaria lá no processo. Né? Mas alguns ainda diligenciam. Né? O que é importante diligenciar da Receita Federal, por exemplo, se ele tiver com problemas na Receita Federal, nós não conseguimos emitir. Então, tem que diligenciar para que ele resolva esse problema. Tá? Fiscal técnico, fiscal administrativo, realizando o seu papel. Tá? As situações que eles não conseguem resolver, aí ele vai para o segundo. O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à situação que demandar decisão ou providência que ultrapassou competência. E quem é o superior do fiscal? Quem é o superior do fiscal de contratos? Não é o seu superior imediato aí na semana, pessoal. O superior do fiscal de contratos é o gestor, porque o gestor é o coordenador das atividades de gestão e fiscalização de contratos. Então, toma que é seu, gestor. Só fui até aqui. Já diligenciei essa empresa 4, 5 vezes e ela sequer me responde. Chegou a hora de instruir a aplicação de penalidade. É o fiscal? Não, é gestor. É ato de gestão. Vocês têm uma unidade aí, passa para essa unidade. Mas os seus registros devem ser feitos de forma efetiva. Tá bom? Bom, indicação, recusa e substituição. São as perguntas que nós precisamos fazer. Quem é que indica? O fiscal do contrato.
Quem é o responsável pela indicação do fiscal do contrato? Pessoal, como diz, né? Como dizem, né? É uma pergunta retórica, né? E eu mesma vou responder, né? A indicação, o melhor seria que a unidade demandante já indicasse o servidor que será fiscal daquele contrato. Por exemplo, né? A SEMAN precisa de um novo contrato. A SEMAN, né, vai solicitar essa nova contratação, a SEMAN comunidade demandante. E ela, comunidade demandante, ao solicitar uma nova contratação, o que é que ela faz? Ela já indica quais dos seus agentes públicos serão fiscais daquele contrato. Isso é indicação, que é diferente da designação. O ideal, no mundo ideal, aquele servidor que foi indicado fiscal de contratos, indicado só, ele ainda não é fiscal, ele foi indicado e ele será o futuro fiscal daquele contrato. Ele deveria participar da equipe de planejamento da contratação, como representante da unidade demandante, porque ele é quem conhece melhor do que ninguém as necessidades daquela unidade demandante. Tá? A boa prática manda que se faça dessa forma. Quem é que designa? Autoridade competente, gente. Não é competente quem quer. É competente quem as normas assim estabelece. Então, para ser designado fiscal do contrato, tem que ter uma autoridade competente que faça essa designação, tá? Critérios mínimos que devem ser considerados. Aqueles lá do artigo 7º, ó. Gestão de competência a cargo de quem? Alta administração, tá bom? Necessidade de se observar o dever de capacitação constante, a questão do preferencialmente servidor efetivo dos quadros, se não for apresentar justificativa, atenção ao princípio da segregação de funções, muita atenção, porque a segregação de funções se tornou efetivamente princípio com a Lei 14.133. Mas, pessoal, ó, segregar funções não é falhar no dimensionamento, na distribuição das atividades dentro da semana, não. Não é isso, não. Segregar funções é considerar o risco do mesmo agente público, por exemplo, a Vanessa, o risco da Vanessa atuar na fase preparatória, na fase de planejamento da contratação, porque alguém a indicou como futura fiscal daquele contrato, e essa mesma Vanessa participar da fase externa, ser pregoeira ou agente de contratação daquela licitação. Isso fere o princípio da segregação de funções. Mas quando eu digo para você que o futuro fiscal do contrato ou o atual fiscal do contrato deve participar da equipe de planejamento da contratação, isso não fere o princípio da segregação de funções. Porque o princípio da segregação de funções ele é centrado no risco. Eu tenho que analisar qual é o risco para o agente público e para a administração em se concentrar diversas atividades do metaprocesso de contratação em um único servidor. E quando eu digo que o fiscal de contratos deve participar da fase do planejamento da contratação, deve participar da construção dos estudos técnicos preliminares, da construção do termo de referência do projeto básico, eu estou dizendo que não fere o princípio da segregação de funções, porque eu não vislumbro risco. E se por acaso alguém vislumbrar um risco, esse risco é positivo. E um risco positivo se reflete em oportunidade. Oportunidade de melhorar todo o procedimento. Porque nós temos uma situação, e durante muitos anos eu fui fiscal de contratos, né? E nós temos algo que acho que é da personalidade mesmo do agente público, que nós ficamos reclamando e não encontramos a solução. E não ofertamos a solução. Então, é nesse momento em que o agente público é indicado já fiscal de contratos, ou ele vai continuar como fiscal de contratos e ele é indicado para participar da equipe de planejamento da contratação, que ele tenha a oportunidade de contribuir com o seu conhecimento sobre o objeto do contrato, sobre as coisas que não funcionam, e que, por vezes, eu fico ali só reclamando.
E talvez você diga, poxa, mas eu tenho que participar de estudo técnico preliminar, isso vai me dar mais trabalho. Imediatamente, sim, né? Mas a longo prazo vai melhorar a sua fiscalização, vai te dar mais segurança na fiscalização. Por quê? Fugir da fiscalização você não vai ter como, principalmente se você já é fiscal de contratos, tá bom? Como se dá a ciência? Expressa, cuidado, tá? Eu tenho alunos que descobriram que eram fiscais de contratos no Tribunal de Contas do Estado, quando foi convocado. Tá? Para responder tomada de contas. Então, muita atenção. Tá? Para ser testemunha, para informar lá se ele tinha ou não recebido aquele material. Então, a ciência é expressa. O encargo pode ser recusado? Posso recusar a fiscalização? Dizer, não, muito obrigado. Estou tão feliz, mas eu não quero ser fiscal de contratos. Não pode. Recusa, não. O que o fiscal de contratos pode é informar quais são os seus impedimentos. Olha, eu estou impedido de fiscalizar esse contrato, porque foi celebrado aí com a minha cunhada. Comunica seu impedimento. Eu estou impedindo porque eu tenho uma relação de amizade muito grande com esse contratado. Então, não me sinto confortável para acompanhar esse contrato. Então, ele informa. É difícil acompanhar esse contrato porque eu não fui capacitado, eu preciso de capacitação. Esse é o mais forte de todos, gente, porque nessa situação, você informa para a administração que você não tem condições técnicas de acompanhar aquele contrato, que você não tem conhecimento, e a administração tem duas alternativas. A primeira delas é substituir por alguém que tenha conhecimento técnico. A segunda delas é capacitar você. Não nessa ordem, exatamente. Ela pode também, primeiro, preferir capacitá-lo. Ora, vou capacitar o meu agente público e agora ele vai ter expertise para acompanhar o objeto do contrato. Eu vou investir no conhecimento dele e vejam que é um dos requisitos previstos no artigo 7º. Outra coisa, né? Quando que eu saberei que os meus fiscais precisam de capacitação? Lá no estudo técnico preliminar. Existe um item específico no estudo técnico preliminar. Naquele item, você aponta a necessidade de capacitação prévia. Essa capacitação, ela deveria ser prévia. É o mundo ideal. Ausência de substituto, o que fazer? Solicitar que a portaria, que o ato de designação seja corrigido. Seja corrigido. Para indicar o substituto. Tá? Que vai responder, que vai acompanhar o processo nas suas ausências legais. Outra coisa, se ausentou, tirou férias, vai sair do país, vai sair de João Pessoa, vai para o interior, ninguém vai te perturbar nas suas férias, mas faça um relatório para o substituto, dizendo o que ele deve fazer durante a sua ausência, e passa para ele. Vamos esperar que ele faça, porque ele tem a obrigação de fazer. E a última pergunta é, pode receber função gratificada? Vocês recebem função gratificada aí? Recebem, Ana Pri, fiscalização? Esse dedinho é o dedinho do não, é? Dedinho do sim, do recebe? Não recebe gratificação. Pois é. Difícil. Vou dizer para vocês, nas minhas andanças nesse Brasil afora, eu encontro municípios e vou fazer outra pergunta a vocês. A CPL do município de João Pessoa recebe gratificação? A CPL não recebe gratificação? Eu não tenho conhecimento, não, se eles recebem gratificação, não, Linder. Agente de contratação, pregoeiro, recebe gratificação? Aqui não tem nenhuma disposição. Tá duro, viu? Tá duríssimo. Tá difícil, porque eu já ia dizer para vocês, alguns municípios pagam gratificação para a CPL e para o pregoeiro, mas não pagavam para os fiscais de contratos, né? E quando eu dou aula para os municípios, eu digo, não só pode, como deve receber gratificação.
No meu livro, inclusive, eu cito os requisitos para o pagamento dessa gratificação. Os requisitos. E, inclusive, indico, né, tá aqui os requisitos, vem de um site jurídico aí, do consultor do prefeito. Eu altero isso, eu faço uma adaptação e vou explicando como se deve atuar em razão de cada um desses requisitos. Ó, primeiro, precisa de previsão legal, tem que criar uma lei. Mas para criar uma lei precisa de força, tem que robustecer isso, né, junto aos secretários, para que os secretários, junto ao prefeito, realizem aí, façam o métier, como a gente diz, né, junto ao Poder Legislativo, para criar uma lei. O que não é difícil nem impossível. A gente cria lei para tanta coisa, gente. Por que não uma lei para estabelecer gratificação para fiscal e gestor de contrato? Tem que ter competência para o exercício da função. Tem que ser capacitado. Isso vocês estão fazendo, buscando capacitação, tá? Tem que verificar a questão do acúmulo de funções, se ele pode continuar acumulando a fiscalização de contratos com as demais funções, tá? Geralmente é o que acontece, o fiscal de contratos acumula função, né? Realiza as funções inerentes ao seu cargo, mais a fiscalização. Isso não é proibido, gente, isso não é vedado. Quando que isso se torna difícil? Quando a administração pública sobrecarrega o servidor com um número excessivo de contratos. E talvez vocês já me perguntem aí, tem números de contrato, tem limite? A resposta vai ser depende. Qual o objeto do seu contrato? Né? Eu já fiscalizei ao mesmo tempo 89 contratos. Já. Mas desses 89, eu tinha 55, 56 contratos de locação. Pronto, era uma fiscalização eminentemente administrativa. Era possível? Era. Por quê? Porque eu só era fiscal de contratos. Nessa época, eu só era fiscal de contratos. Aí é possível. Tá bom? Mas quando você, além da fiscalização, você tem outras atribuições, a administração tem que sopesar o que é mais importante, tá bom? Não se pode vincular a gratificação ao valor do contrato, de forma alguma. Tá? A administração, tem que ter aí razoabilidade, proporcionalidade com relação ao número de contratos fiscalizados, com relação à complexidade do contrato também, tá? E fazer essa relação com o número de servidores que serão designados. E coloco também a proporcionalidade em relação aí à especificidade e à complexidade de cada contrato. Assistência de terceiros é possível? É. Então, verificar. Ele é fiscal de um contrato, mas tem um terceiro auxiliando, tá? Não se incorpora o vencimento, nós já sabemos, e o pagamento dependerá da comprovação de efetivo exercício da função. Ou seja, fiscalize. Os municípios que adotaram essa regra, tem uma relação aí, Gravataí, no Rio Grande do Sul, Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, Pinhais, no Paraná, Diamantino, no Mato Grosso, Câmara Municipal de Tangará da Serra, Legislativo, no Mato Grosso, Câmara Municipal de Montemor, São Paulo, adotaram, e tem vários, porque como eu digo para você, eu tenho feito essa missão de dizer, chegar em todos os municípios e dizer, fiscal de contrato, quer mudar a realidade do seu município, estabeleça uma gratificação para o seu fiscal de contrato. Ele vai trabalhar, pelo menos, né, mais animado, estimulado. Então, é preciso pensar nisso aí, porque a responsabilidade é muito grande. Ok? Alguma dúvida, gente? Então, vamos efetivamente entrar na função do fiscal e do gestor do contrato. O que é que faz cada um deles? Pessoal, eu trago como referência o decreto 11.246 de 2022, tá? Vocês não têm decreto municipal, vocês têm, Ana Priscila, decreto municipal sobre a nova lei de licitações e contratos? Já tem o estadual, né? Tá mudo. estão ouvindo agora? Agora estou. A gente tem o decreto do Estado, né? Mas a gente também tem o municipal
sendo que o municipal ele está sendo realizado, digamos assim, aos poucos, não foi um decreto único. Então, já saiu pesquisa de preço, já saiu agentes, já saiu dispensa, mas a gente ainda tem uns pendentes. Mas saiu do agente de contratação, né? Não gestores e fiscais de contratos, né? Não, saiu tudo, mas Tudo. ele assim, saiu como se fosse englobando os agentes que trabalharão, mas não fala em gratificação. Mas ele realmente, o decreto, eu não Não sei se foi decreto aqui, foi foi, lei. foi lei. Ah, se foi Foi, lei, poderia falar. Se foi foi lei, lei, não foi poderia. decreto. Essa parte em si não foi feita por decreto, porque aqui se optou pela possibilidade do agente de contratação ser comissionado. Certo. Então, fez por meio de lei, né? Na Ah, verdade, se ele for comissionado, ele já vai receber a comissão, né? Então, talvez nem, é, na nem verdade ele poderia ser comissionado. Então, é, a redação do nosso, digamos assim, da nossa lei, a redação da nossa lei fala que o agente de contratação deverá pertencer aos cargos previstos dentro do quadro permanente. Aí o quadro permanente englobaria efetivos e comissionados. Foi digamos, a intenção da Procuradoria. interessante. Dá uma enganadinha na É, auditoria de é, antemão. interessante. Pois é. Bom, mas o que eu vou trazer aqui para vocês, ó, eu vou trazer a visão do decreto federal, porque muitos regulamentos têm trazido, né, pelo menos, o que eu tenho visto do estado do Paraná, Mato Grosso, Pernambuco, tem trazido, pelo menos, de forma muito ampla, até porque o regulamento ele vai tratar das atribuições de gestão e fiscalização de forma ampla, de forma pontual. Eu só posso colocar a sua atribuição de forma pontual lá no modelo de gestão de contrato, de acordo com o objeto do contrato. De acordo com o objeto do contrato. Então, muita atenção, tá bom? Depois eu queria pedir até para a Ana Priscila mandar para mim esse decreto dos agentes de contratação, porque eu até procurei, mas eu não consegui encontrar. Se você puder, Ana Pri, manda pelo WhatsApp, porque eu quero dar uma olhada. Por hora eu vou falar sobre as atribuições com base no 11246, que é o decreto federal, né, que muitos decretos, muitas regulamentações, né, saíram com base no 11246. Então, e mais, né, a forma que eu vou tratar entra muito no que vocês vão realizar no dia a dia. Né? Começando já aqui, ó, sobre a decisão sobre a execução dos contratos. Pessoal, o decreto 11246, né, ele busca um pouco lá do 123 da 14.133, mas ele adapta isso aqui de uma forma muito interessante para gestores e fiscais de contratos. E por que eu digo para vocês de uma forma muito interessante? Porque de tanto não atuar, de tanto ficar ali só atestando nota, né? E muitos até, fulano ligou para mim e disse que tem uma nota fiscal lá na minha mesa, eu vou atestar. De tanto viver nessa situação, gestores e fiscais de contratos passaram a achar que eles não tomam decisões. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vamos quebrar, né, com essa cultura do eu não decido nada. Gestor e fiscal de contrato decide muito, principalmente sobre o seu contrato. Quando você se tornar fiscal do contrato, diga: esse é o meu contrato. Eu conheço ele como ninguém. Pode acreditar, você tem uma portaria, você foi designado, você casou com aquele contrato. Você casou com aquele contrato e você tem que conhecer ele muito bem. Então, por isso que o parágrafo 2º do artigo 28 do decreto fala sobre as decisões, as solicitações, as reclamações relacionadas à execução dos contratos. E os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, protelatório ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato serão efetuados no prazo de 1 mês, contado da data do protocolo de requerimento. Então, aqueles requerimentos, tem gente que requer o tempo todo. O tempo todo, eu sei disso. Tem gente que requer coisas que você diz, poxa vida, tá lá no contrato, o cara nem leu o contrato, tá? Mas
o próprio decreto e a própria lei no 123, porque isso aqui decorre da lei, diz que os requerimentos que forem meramente protelatórios, né, nós não precisamos perder tempo naquilo ali. Nós devemos responder dizendo, olha, isso aqui é de nenhum interesse para a boa execução do contrato, tá? Mas nós temos um prazo, o prazo de 1 mês, ó, contado da data do protocolo desse requerimento. Eu chamo a atenção para o parágrafo 1º, porque traz a possibilidade de prorrogação desse prazo, tá? Desde que motivado. Pode se motivar. E para o parágrafo 2º, porque ele diz que as decisões de que trata o caput serão tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela autoridade superior, nos limites das suas competências. E aí entram as atribuições. Fiscal de contrato não pode tudo. Gestor de contratos não pode tudo. Existem limites às competências de gestores e fiscais de contratos. Muita atenção a esses limites, tá? E aí talvez você me pergunte, mas Linde, onde que estarão esses limites? É no regulamento? De forma ampla, sim. De forma geral, talvez no seu regulamento, como no decreto 11.246, decreto 15.25 do Estado do Mato Grosso, decreto 10.086 do Estado do Paraná, traz de uma forma geral, de uma forma ampla, porque de forma específica, só no contrato. Só no contrato. Agora, lembrem-se, vocês têm poder de decisão, no limite da sua competência. E se eu extrapolar a minha competência, eu sou fiscal de contratos e eu respondo como gestor, você atraiu para si a responsabilidade. Mas não tem nada dizendo que eu sou gestor do contrato. Tudo bem, mas você praticou ato como se fosse gestor de contratos, ainda que você não tenha competência. Muita atenção para atuar dentro dos limites da sua competência. E aí, ó, de forma muito geral, qual que é o papel do gestor de contratos? Até porque o que a 8.666 fez com a gente gerou essa confusão, né? Eu costumo dizer, ele é ele, eu sou eu. Nós temos que dizer um para o outro, ó, gestor é gestor, fiscal é fiscal. E qual é o papel do gestor de contratos? O decreto foi muito feliz, né? O decreto 11.246, que traz aí não só o gestor do contrato, mas também o seu substituto, ó. Competirá aí ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos legais, ao seu substituto, coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica administrativa. Olha a setorial. Olha a setorial. Muita atenção, tá? Verificar esse decreto, pedir até para a Ana Priscila mandar para mim, porque, infelizmente, recentemente eu ministrei uma turma para um estado e esse estado não incluiu a figura do fiscal setorial. Eu fiquei super decepcionada. Né? Eu fiquei super decepcionada e, inclusive, a comissão estava presente e eu disse para a comissão, olha, vocês precisam corrigir isso. Então, dê outro nome a esse fiscal, porque eles precisavam, inclusive, da figura do fiscal setorial. Né? Mas acho que não compreenderam o que seria efetivamente o fiscal setorial, excluíram o fiscal setorial do decreto. Tá? Acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e também as medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassem a sua competência. Então, veja que o gestor do contrato ele pode provocar a fiscalização. Ele pode provocar. Ele pode, inclusive, não aceitar aquele relatório da fiscalização, solicitar esclarecimentos da fiscalização. Porque, como eu já disse, a fiscalização técnica é o chão de fábrica, gente. É quem está mais próximo da execução do objeto contratual, é o fiscal técnico. A fiscalização administrativa é quem está mais próximo dos aspectos administrativos da contratação. E o coordenador dessas atividades, que é o gestor, ele pode impulsionar. Ele não só pode, como deve. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado para fins de empenho de despesa e de pagamento e anotar problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. Esse relatório de riscos eventuais foi algo que
é algo que deve existir lá no âmbito do Ministério da Economia, porque muita gente da Administração Pública Federal sequer sabe o que é esse relatório de riscos eventuais, tá bom? Muita gente. Mas que a primeira parte é verdade, o gestor acompanha a manutenção das condições de habilitação ou o fiscal administrativo. Em algumas situações, em alguns órgãos, quem faz esse acompanhamento é o fiscal administrativo. Mas o gestor acompanha as questões relacionadas ao empenho da despesa, à execução financeira e orçamentária do contrato. Ele faz esse acompanhamento, tá bom? Coordena a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução. A exemplo, ordem de serviço, registro de ocorrência, registro das alterações, das prorrogações contratuais, e elaborar o relatório com vistas à verificação da necessidade de adequação do contrato para fins de atendimento das finalidades da administração. Olha aí. Olha aí. Então, o gestor de contrato, quando ele constata, por exemplo, né, uma inexecução contratual, e ele instrui esse processo, envia para a unidade que faz a instrução relacionada à aplicação de penalidade, né, ele faz relatórios, ele relata. E esses relatórios viram memória. Tá bom? Tem que virar memória. Se organiza dessa forma o órgão, esses relatórios viram memória. Coordenar os atos preparatórios, a instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos. Né? Ele vira um coordenador geral. Ele vai receber o processo ao final das mãos do fiscal, né? Se o processo aí hoje é eletrônico, talvez caminhe com todos ao mesmo tempo, mas na hora que o fiscal dá o recebimento provisório, analisa ali o que lhe compete, ele passa para o gestor. Tá? E o gestor vai encaminhar para a unidade pertinente, talvez para realizar liquidação e pagamento, talvez para promover uma alteração contratual. E aqui, olha só, o sexto, elaborar o relatório final de que trata a linha D do inciso 6 do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei 14.133 de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato. É esse o relatório em que o gestor vai atestar que a execução contratual atendeu os objetivos pretendidos pela administração pública. É este o relatório. Olha a situação agora. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnicos, administrativos e setorial. Gente, isso é verdade. Todo contrato envolve riscos, toda contratação. Nós precisamos mapear os riscos ligados àquela contratação. Risco de não entrega, risco de entrega com atraso, risco da licitação, em razão de uma impugnação atrasar. E se aquela licitação atrasa, qual é o plano B? Qual é o plano B? Quais foram os artifícios que eu utilizei para afastar aquele risco, para mitigar aquele risco? Em ele se concretizando, né? Como que eu mitigo os efeitos daquele risco? Hoje, mais do que nunca, nós falamos nos riscos ligados a todas as fases do metaprocesso de contratação. Não é só da execução contratual, não, tá? Mas na execução contratual, esses riscos, eles são mais sentidos. E aí nós temos, sim, que constantemente, um risco se concretizando, eu elaboro, eu atualizo aquele mapa de riscos. É assim. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e eventuais penalidades aplicadas, a constarem, olha ele aqui, no futuro cadastro de ateste de cumprimento das obrigações, conforme disposição em regulamento. Ninguém regulamentou isso aqui ainda, nem a SEGES e nenhum dos decretos. É mais ou menos o que nós falávamos no começo, aquela situação de ter um cadastro de ateste de cumprimento das obrigações.
que possa ser utilizado pela administração pública. O professor Marcos Nóbrega defende isso aqui como um cadastro positivo. Também gosto dessa ideia. Por que teria que ser um cadastro negativo e não um positivo? Não é? Por que não poderia ser um cadastro de estímulo ao invés de um cadastro de punição? Tá bom? E realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato. Essa dúvida se pairava de quem realiza o recebimento provisório e o recebimento definitivo não deve existir mais. Provisório, fiscal de contrato. Definitivo é o gestor do contrato, quem realiza. E tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções. Olha aí, o fiscal só comunica, talvez quem faça isso seja o seu órgão. O fiscal só comunica. O gestor toma as providências, porque em algumas situações, ou o órgão tem uma unidade específica que vai instruir a aplicação de sanção e o gestor tem que passar para ele, dizendo qual foi a cláusula contratual descumprida. E hoje, a nova lei de licitações estabelece a existência de uma comissão formada por servidores estáveis para a aplicação do impedimento de licitar e contratar e da inidoneidade. Mas essa comissão só funciona com base nas informações recebidas do gestor do contrato, colhidas da fiscalização. Colhidas da fiscalização. É desse jeito. É desse jeito. Alguma dúvida? Ana Priscila, alguém quer pontuar alguma coisa? Sobre as atribuições de gestores de contratos. Mais uma vez, gente, vocês vão tratar de forma pontual essas atribuições no seu modelo de gestão de contratos. Quando a gente lê a lei, lá no artigo 140, que trata... Pedro, abaixa um pouquinho aí para não dar microfonia. Linda, eu vou abrir, eu vou pedir só para você fazer, eu não sei se você... Eu estava até aqui fazendo uns despachos concentrados, eu não sei se você já fez isso ou em algum momento fará. Os meninos aqui não levantaram nenhuma dúvida, mas eu acho que é um consenso, principalmente para quem não tem muito contato com a lei, a diferenciação da atuação de fiscal e gestor. Então, se você puder deixar bem claro isso, das atribuições do fiscal, a diferença, fazer um paralelo entre as atribuições do fiscal e do gestor, eu acho que vai auxiliar muita gente que está assistindo. Certo, perfeito, perfeito. Então, nós já vimos do gestor do contrato, né? Que exerce atividade de coordenação, né? E que também realiza o recebimento definitivo. E exatamente quando a Ana Priscila estava falando, né? Eu ia comentar sobre o artigo 140 da nova lei de licitações e contratos. O artigo 140 é claro, claríssimo, né? Quando traz lá o recebimento do objeto do contrato, em dizer que quem faz o recebimento do objeto do contrato, recebimento provisório, é o fiscal de contratos. Recebimento definitivo é o gestor de contratos. E o que consolida o atesto, que a gente tanto fala em atesto, é o recebimento definitivo e não provisório. Ou seja, pessoal, significa dizer que nós só enviamos para liquidação e pagamento após o recebimento definitivo do gestor de contratos. É o gestor de contratos. Então, percebam o que é que eu trouxe para vocês, fazendo um resumo dos slides anteriores. O gestor tem o papel de coordenação. O gestor tem o dever de impulsionar a fiscalização, de cobrar da fiscalização que efetivamente fiscalize, de cobrar relatórios. O gestor tem a obrigação de acompanhar a execução financeira e orçamentária daquele contrato, né, para, num dado momento, dizer, olha, preciso de um reforço de orçamento, porque o orçamento que nós temos não vai dar. Ele tem que fazer esse acompanhamento, né? Com relação à atualização de relatórios de risco, mapa de riscos, né? Que talvez vocês ainda não façam, mas é uma atribuição da gestão auxiliada pelos fiscais de contratos. Ele vai pedir um auxílio, um apoio da fiscalização para realizar a elaboração do mapeamento dos riscos da contratação, se for o caso, tá? E mais, o gestor de contratos, ele representa
a autoridade a quem o fiscal de contratos tem que recorrer, sempre. Numa situação, supondo que a Ana Priscila seja sua chefe, né? Seja a chefe da Vanessa, Ana Priscila é chefe da Vanessa. Numa situação aí em que a Vanessa já diligenciou diversas vezes para o contratado e o contratado não responde, a Vanessa não vai se reportar a Ana Priscila, porque a Ana Priscila é chefe da Vanessa. A Vanessa vai se reportar ao gestor do contrato, que talvez seja o Fernando. Fernando, você é o gestor do contrato, olha, vai formalizar aquelas questões, porque ultrapassam a competência da Vanessa enquanto fiscal de contratos, passa a bola para o Fernando. E o Fernando vai ter que ver o que vai fazer. Se vai fazer reunião com o tratado, se vai instruir a aplicação de penalidade, informar para o setor que aplica a penalidade, que ali é motivo de aplicação de penalidade, se vai dizer qual foi a cláusula contratual descumprida. E depois de tomar todas as atitudes, o Fernando repassa o processo continua lá para a Vanessa. A Vanessa já praticou o ato de fiscalização dela. E ela vai continuar fiscalizando. A situação se repetiu, né? E a Vanessa diligenciou e agora a empresa respondeu, beleza. Beleza, a Vanessa continua seguindo aquele processo. O processo não para. A execução contratual não para, porque eu estou instruindo a aplicação de penalidade, tá? Correm separados. Correm separados. Então, esse é o papel, tenho sempre em mente. O gestor é o coordenador das atividades de fiscalização, de todas as atividades. E o fiscal de contratos? Né? Aí eu vou ter que falar de forma dividida. Eu vou ter que trazer o fiscal técnico, o fiscal setorial e o fiscal administrativo. O fiscal técnico, eu já disse, né? Já até falei, ó. O fiscal técnico, ele cuida dos aspectos técnicos da contratação. Também tem que ter um substituto. Ele presta apoio técnico e operacional ao gestor de contratos com informação pertinente às suas competências, ao seu conhecimento técnico, ao que ele viu durante a execução do contrato, ao que ele acompanhou. Ele anota no histórico de gerenciamento dos contratos todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, descrevendo o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos. Gente, isso aqui não foi posto no regulamento da SEGES, porque alguém quis, não. Isso está na lei. Isso está na lei. Né? Parágrafo 2º do artigo 117. Parágrafo 3º do 117 diz o quê? Comunica ao seu superior hierárquico, que é o gestor de contratos, em tempo hábil, as suas impossibilidades. Mas ele tem o dever de emitir notificações para que a contratada corrija as rotinas de trabalho, informe ali sobre uma inexatidão, uma irregularidade constatada, e mais, estipulando prazo para correção. Qual é o prazo para correção? Depende. Depende da urgência da administração pública. Né? Por exemplo, vocês têm um contrato aí de fornecimento de internet. Alguns contratos de tecnologia da informação e comunicação trazem prazo
sem microfone. Então, eu estou entrando pelo celular. E como ele está descarregando, eu vou precisar dar uma carguinha nele para retomar. Então, vou sair Pronto. para voltar. Então, eu vou Mas parar quem não também. quiser sair, quem não puder, né, quem não precisar, vão ter outras pessoas, inclusive, que vão sair daqui, vão para casa, então Vou elas vão entrar em assistir de casa. casa, Ai, que então ótimo. provavelmente vão sair. Mas eu acho que o link é o mesmo, pessoal. Caso mude, aí a gente avisa, né, Dante?